Você é bom de cama? Essa semana o nosso assunto é sono e vida sexual. Ou podemos ser mais abrangentes e sono e saúde. Vou falar um pouquinho para vocês da importância do sono no equilíbrio, na homeostase, em várias funções fundamentais para a nossa saúde e, consequentemente, para a saúde sexual. Eu sei, muitos dos mais jovens podem estar pensando, eu durmo pouco, viro à noite em baladas e no dia seguinte estou 100%. Isso é verdade, é fato. A idade, a juventude traz essa condição de adaptação mesmo a situações adversas. Porém, estudos com crianças na área da pediatria, estudos mostraram que desde essa época a qualidade do sono, a duração do sono, tem consequências muito importantes, inclusive na vida do adulto. Então, se liga aí no canal Papo Pro Homem, eu sou Walter Javaroni, urologista com mais de 25 anos de formado, e vou desvendar um pouco esse mistério sobre o sono e a saúde sexual. Se inscreve aí, acompanha, ativa o sininho, toda semana tem um papo novo com vocês. Para falar de sono e saúde, a primeira informação muito importante é o que a gente considera um sono adequado. Bem, isso durante muito tempo se pensou que sono era simplesmente uma fase de descanso para o corpo, como se fosse uma recarga de bateria, um período em que os órgãos estariam repousando. Porém não, muita coisa ativa, muita coisa importante acontece durante o sono, inclusive em relação à nossa atividade cerebral. Bom, o primeiro ponto importante quando a gente fala de qualidade do sono é o tempo de duração do sono. Um adulto deve dormir em torno de 7 horas por dia, isso é o que dizem os consensos. E também há um limite de quantidade de sono excessivo, então mais de 9 horas de sono já não seria muito, entre aspas, recomendado. Segundo ponto importante é o sono fisiológico, o sono, entre aspas, normal, tem diferentes fases e diferentes profundidades. Então, o que acontece normalmente é que há a fase do sono não REM, que vai se aprofundando, basicamente em 3 níveis, até que se inicia o sono REM, que é aquele de rápido, movimentos oculares rápidos, isso é a sigla em inglês, e em seguida, depois de um tempo do sono REM, há um retorno às etapas iniciais do sono não REM. Então, diferentes ciclos desse tipo ocorrem durante uma noite do sono. Cada etapa tem a sua importância e coisas fundamentais vão acontecendo sucessivamente. Isso, então, seria o sono normal. Os distúrbios do sono, eles se caracterizam por diferentes problemas. Por exemplo, sono muito curto ou restrição do tempo do sono é um tipo de distúrbio. Um outro muito conhecido é a chamada apneia obstrutiva do sono. Que seria isso, Dr. Walter? Bem, momentos em que, por uma queda das vias aéreas superiores da glote, haveria uma interrupção da entrada do oxigênio no corpo e há um despertar provocado pelo acúmulo do gás carbônico, que a pessoa acorda, tem micro despertares como se estivesse sufocando. Então imagina o nível de estresse que acontece nesses episódios de hipopneia e apneia que ocorreriam na síndrome chamada apneia obstrutiva do sono. E um terceiro distúrbio muito famoso e comum é a chamada insônia, que tem diferentes características, mas há uma relação entre a insônia e a própria restrição do tempo de sono. Então, todas essas diferentes patologias do sono se relacionam com doenças cardiovasculares, com piora da qualidade de vida, com eventos como infarto, acidente vascular cerebral, com doenças como hipertensão arterial e diabetes, e também se associam com
piores hábitos comportamentais, como, por exemplo, não fazer exercício, sedentarismo, obesidade ligada ao fato de que a pessoa fica mais ansiosa durante o dia e tende a descontar essa ansiedade na geladeira, situações essas, todas elas que acabam culminando com obesidade, sedentarismo, depressão e outras situações ligadas a aspectos psicológicos. Vejam então a importância do sono em relação à qualidade de vida. E mais objetivamente, na parte da disfunção erétil ou das disfunções sexuais, vejam que interessante. A restrição do sono ou um sono de baixa qualidade simula o que muita gente chama de queda da testosterona. A pessoa, repare, passa a ter menos interesse sexual, passa a ficar mais irritada, acorda já cansada e com menos disposição para o exercício, ou se vai fazer o exercício tem um menor rendimento, pode começar, por conta disso, a ganhar gordura abdominal e desenvolver uma série de sinais e sintomas que são muito semelhantes ao da queda da testosterona. E aí, o mais complexo, a falta do sono também interfere nos níveis de testosterona. Vejam como a coisa fica complexa. Ou seja, quem dorme mal, como existe uma fase do sono muito importante para a produção e liberação de testosterona, também pode ter uma queda hormonal por conta disso. Então as coisas se retroalimentam, determinando então aquele efeito do ovo e da galinha. O que começou primeiro? Bem, e qual seria o mecanismo por trás dessas alterações do sono que justificariam as disfunções eréteis, as disfunções sexuais e mesmo as doenças cardiovasculares, elas serem mais frequentes? Bem, uma explicação muito consistente é a chamada disfunção endotelial. O que significa isso? É aquele mesmo princípio que eu mostrei quando falei sobre arginina e citrulina. Então, é a parede do vaso, o revestimento interno do vaso sanguíneo, o endotélio, que vão determinar a vasodilatação, ou seja, a abertura do vaso no momento da excitação sexual, para que chegue mais sangue lá para o pênis e aconteça a ereção, e ao mesmo tempo é do endotélio também que substâncias vasoconstritoras, ou seja, que diminuem o diâmetro do vaso, também podem ser liberadas em contraposição à vasodilatação. Então, aparentemente, durante o sono podem acontecer alterações, como por exemplo, a hipopneia e a apneia, levando a uma queda do oxigênio, um aumento do gás carbônico. Isso seria uma situação de estresse para o organismo, como se o corpo estivesse sendo sufocado. Isso, obviamente, libera uma infinidade de substâncias, como cortisol, como adrenalina e outras que provocam alterações deletérias para a parede dos vasos e para a própria circulação do pênis. Vocês se lembram que à noite devem ocorrer, durante a fase REM do sono, ereções fisiológicas, são as chamadas ereções noturnas. E essas ereções são importantes para a manutenção da qualidade do tecido erétil, para aquela sanfona que estica e encolhe está sempre funcionando bem. A própria testosterona, como eu expliquei, tem no sono um dos momentos importantes de liberação, de produção e liberação da testosterona em resposta aos hormônios que são produzidos no cérebro. Então vejam, o sono não é simplesmente um momento de descanso para o organismo, mas sim uma fase onde muita coisa importante acontece. Portanto, a mensagem dessa semana é: o sono é muito importante para a sua vida sexual. Uma boa noite de sono garante a você acordar bem disposto, fazer a sua hora de atividade física diária, que você sabe que é muito importante, ajuda na sua capacidade cognitiva e no seu discernimento. Lógico, no momento de fazer o seu prato de comida, no almoço e no jantar, tudo isso contribuindo para você não ganhar peso, para você manter a sua disposição e, obviamente, conseguir
um bom desempenho na cama. Então, bom de cama na hora de dormir, bom de cama também na hora do sexo. É isso aí. Uma relação muito interessante que tem sido cada vez mais estudada. Então, para você que está com alguma dificuldade, alguma disfunção sexual, não deixe de conversar com o seu médico sobre a qualidade do seu sono. Existe exame para isso, a polissonografia é um exame bastante indicado para avaliação da qualidade do sono, mas a parte clínica também é muito importante. Então, o homem que está acima do peso, que ronca muito à noite e que tem sonolência diurna, ou seja, encostou, está aguardando para fazer alguma coisa, já está dando aquelas cabeçadas da sonolência, esse deve avaliar a qualidade do sono. É isso aí, gente. Essa semana, então, falamos do sono e da vida sexual. Gostou? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, mas não deixa de colocar o seu comentário, de mandar o vídeo para uma pessoa que você acha que essas informações possam ser úteis, de mandar a sua sugestão de um outro tema, a sua crítica, óbvio, o que a gente pode melhorar, ou eventualmente uma dúvida. Esse é o Papo pro Homem.